Muito bem, então, boa noite mais uma vez aos presentes aqui, aos amigos que nos assistem pelas redes sociais aqui da casa. É sempre gratificante podermos estarmos aqui para contribuir, para auxiliar e facilitar com os estudos. Dando sequência aos estudos que nós estamos profetizando toda segunda-feira, dando sequência ao livro Palavras de Vida Eterna, livro este na psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, hoje o capítulo 88, intitulado por Emmanuel como título Vasos de Barro. Um título que talvez não seja muito chamativo, se a gente for assim entender. Vasos de barro. O que Emmanuel queria dizer com isso? Por que esse tema, vasos de barro? Vamos entendê-lo nesta proposta que Jesus nos traz em uma passagem de Paulo aos 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Dessa explanação, essa questão que Emmanuel nos traz, em que Paulo vai dizer sabiamente da seguinte forma: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que Paulo fala? Por que vaso de barro nesse sentido que ele coloca? Então vamos entender que tesouro é esse e o porquê vaso de barro nessa explanação de Emmanuel. Para a gente compreender um pouco mais a mensagem de Jesus, para a gente buscar esse entendimento do Evangelho, nós precisamos começar a entender esse processo de buscar o conhecimento em 4 estágios. Primeiro, buscar pensar, ou seja, elevar o nosso pensamento no entendimento do que essa mensagem quer nos trazer. O que essa mensagem está tentando nos proporcionar. Para depois nós possamos sentir o que essa mensagem está nos tocando, tentando entendê-la no íntimo de nós. Para depois nós irmos desenvolvendo isso em nós, para buscar essa transformação a que Jesus nos convida em todas as passagens do Evangelho. Em cada leitura, todas as vezes que aqui esse livro, Palavras de Vida Eterna, ele tem 180 capítulos. São 180 convites a nós para que nós possamos compreender a mensagem do Evangelho e buscar, aos poucos, essa transformação interior a que nós estamos destinados. É destino para todos nós. É como que uma missão a todos nós. E, na verdade, é uma missão. Porque Kardec, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, assim indaga. E os Espíritos vão nos responder que todos nós temos uma missão a desenvolver, a cumprir. E essa missão está pautada nesse desenvolvimento moral de todos nós. Nós viemos aqui para desenvolver a nossa moralidade, essa transformação interior de todos nós. É o que Paulo assim está nos convidando a refletir hoje, e que em todas as passagens do Evangelho há sempre esse toque para que nós possamos despertar. Então Emmanuel vai fazer essa reflexão, trazendo para nós esse entendimento e nos mostrando que a todo momento somos convidados a fazer o diferente. É aquilo que Jesus nos convida a dar a outra face. Que face é essa? Como dar a outra face? Então Emmanuel vai dizer assim, que não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. O que é furtar? Não enganar, não roubar, não tentar esconder. Né? Então ele vai dizer, não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Transmitir de que forma? A quem? Primeiramente, a nós mesmos. Porque em muitas das situações nós negamos o entendimento do Evangelho a nós mesmos. Então esse furtar a nós mesmos é o que Emmanuel está colocando aqui. E aí ele diz assim, se caíste, levanta-te e estende as mãos. Ou seja, não fique aí caído, não fique se lamentando, não fique se murmurando. Acorda, levanta, desperta. Apruma-te, como se diz, construindo o melhor, trabalhando positivamente, buscando se conscientizar. Se estivestes em erro até ontem, olha só, se estivesses em erro até ontem, ou até agorinha mesmo,
reconsidera o gesto impensado e ajuda os semelhantes. Francisco de Assis vai dizer para nós que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, Emmanuel vai colocar aqui, se estávamos em erro até ontem, reconsiderar esses gestos impensados e ajudar ao semelhante, porque é dando que se recebe. Se a gente quer algo para nós, nós primeiramente temos que pensar no outro, porque Jesus, na sua maestria, no Evangelho, coloca para todos nós: fazei ao outro o que se quer para si mesmo. Em muitas das situações, nós estamos esperando que o outro faça por nós, ou conforme o próprio Cristo coloca, ele não veio aqui para ser servido, e sim para servir. Em muitas das situações, nós esperamos primeiro que nos sirvam, achando que depois é que nós vamos fazer ao outro. Só que é ao contrário, faça ao outro primeiro o que se quer para si mesmo. É dando que se recebe. Emmanuel ainda diz assim: se doente, permanece na confiança. Mesmo estando doente, aí entra a fé, a confiança, a perseverança, todas essas questões para nos deixar mais inteiros nesse processo, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Tem uma passagem no Evangelho, está no livro Obsessão e Desobsessão, da médium Sueli Caldas Schubert, que desencarnou recentemente, até mesmo de Covid-19, então isso deve ter uns 2 meses mais ou menos. Ela veio a desencarnar, era uma palestrante no meio espírita, trabalhou muito tempo na Federação Espírita Brasileira, ela é de Congonhas e trabalhava em Juiz de Fora. Então ela narra, ela trabalhou por muitos anos no meio espírita, trabalhando em reuniões de trabalho de desobsessão. E ela narra uma passagem neste livro, falando nesse processo que um homem encontrava-se enfermo no hospital, ele teve um processo de infarto, um AVC, e foi para ser internado no hospital. E lá, ele já era espírita, já tinha o conhecimento espírita, e ele ficou naquele quarto ali encorajando os outros pacientes que se encontravam, levando essa mensagem de consolo, de alívio e de segurança que o Evangelho nos proporciona, dando àqueles que estavam ali essa vontade de querer sair dali, de viver. Então, ali ela narra uma passagem interessante para que todos nós possamos entender que não adianta a gente ficar levando mais tristeza para o outro, levando mais solidão, mais insatisfação. A gente tem que fazer o que Jesus nos convida, a dar a outra face. É levar o nosso lado positivo, o nosso lado de encorajamento, de esclarecimento, conforme Emmanuel aqui está colocando. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue amparando sempre. Esse é o propósito para todos nós, continuarmos amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Vai adiantar a gente ficar lamentando porque a gente foi caluniado ou se magoando com isso? Porque nós é que vamos prejudicar a nós mesmos guardando essa ofensa no íntimo. Porque o nosso fardo vai ficar pesado, conforme Jesus coloca, e aí nós vamos ficar numa situação assim de tristeza profunda, de situação de que não está sendo bem para nós. Quando a gente vê aquela pessoa, a gente sente mal-estar dela. E aí esse processo da gente trabalhar esses sentimentos que a doutrina nos convida. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Nós vamos ser menosprezados, maltratados, caluniados, sempre. Sempre vai acontecer isso. Mas como nós vamos entender esse processo e guardar isso em nós? Ou a gente vai fazer conforme o próprio Cristo nos adverte. Se alguém não te recebe na casa dele, sacode a poeira e segue. O que ele está colocando para nós como isso? Não guarda esse ressentimento, não guarda esse mal-estar, porque vai ser pior é para você, não para o outro. Então, menosprezado, não firas a ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faze o bem que possas. Insultado,
ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, todos esses desafios, todas essas dificuldades, todos esses menosprezos, todas essas questões de falta de compreensão, de compaixão do outro, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade. Nós possuímos, foi-nos dado por Deus como acréscimo de misericórdia, nós fomos criados com esse dom do conhecimento da verdade em nós. Mas para que ele aconteça em nós, é preciso desenvolvê-lo. Conforme Jesus, na sua proposta do Evangelho, nós possamos desenvolver as virtudes que se encontram em nós. Então, que tesouro é esse que se encontra, conforme Paulo coloca? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a sublimidade, ou seja, essa perfeição, essa excelência, não seja nossa e sim de Deus. O que Emmanuel, o que Paulo nos traz nesse entendimento, para a gente compreender um pouco mais, conforme nós falamos no início, sobre a questão de entender o propósito da mensagem de Jesus, nesse âmbito de pensar no que está sendo nos falado, entender essa mensagem, buscar senti-la, desenvolvê-la em nós e buscar essa transformação íntima, ou seja, conforme a proposta da doutrina espírita, nos esclarecer e nos consolar. Tem umas passagens no Evangelho, e são muito importantes a gente refletir, no ensinamento de Jesus ao apóstolo Pedro. Quando Jesus interroga, vamos colocar assim, faz uma pergunta a Pedro. Podemos nos colocar no lugar de Pedro, Jesus fazendo essa pergunta a todos nós. Isso já é o processo da gente começar a pensar para que possamos nos sentir. Então, quando Jesus faz assim, depois de um momento que eles estavam reunidos na casa de Simão Pedro, onde acontecia o Evangelho no lar, Jesus reunidos com os apóstolos, e tem um livro que chama Evangelho no Lar, Jesus no Lar, quer dizer, do espírito Neio Lúcio, na psicografia do Chico Xavier, narrando esses acontecimentos, esse momento que Jesus estava ali, trazendo esse momento do Evangelho para eles. Então Jesus, após um momento que eles tinham acabado de jantar, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha a pergunta. Jesus, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que amo. E aí ele fala: Então apacentas os meus cordeiros. Tornou a lhe fazer a segunda pergunta, a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus insiste, disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter Jesus insistido com isso pela terceira vez, questionando, perguntando: amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe então: apacenta as minhas ovelhas. Então nós vamos entender nessa pergunta de Jesus e vamos nos colocar no lugar de Simão. Porque a partir desse processo que nós colocamos-nos no lugar do outro, nós vamos buscar entender melhor esse processo. Então, por que Jesus faz essas perguntas idênticas a Simão Pedro? Qual o motivo? Ele sabia que Pedro o amava? Sabia. Jesus sabe a condição de cada um de nós. Então, ele sabia que Pedro o amava. Mas por que Jesus faz essas perguntas a Pedro? Ele precisava ter perguntado, então, se Pedro o amava? Jesus não precisava perguntar a Pedro, porque ele sabia. Quem que precisava das perguntas? Quem é que precisava? Pedro. Então, as perguntas de Jesus não é para Jesus saber se Pedro o amava, mas é para saber se, de fato, Pedro
sentia esse amor por Jesus. Então, para testar a intensidade do amor que ele devotava a Jesus, fundamental para o seu apostolado posterior, que Pedro veio a se tornar, né, a esse momento histórico. Então, a primeira pergunta teve o objetivo de Pedro pensar, o momento de pensar sobre o que Jesus está referindo a nós, né? Então, sobre esse pensar em seu amor a Jesus. Então, perguntando Jesus para nós, amas-me? E aí a gente vai pensar no fundo, será que de fato nós amamos Jesus? E aí vem a segunda pergunta, quando Jesus faz essa pergunta seguinte, é para que Pedro sentisse de fato o amor em seu âmago mais profundo. E aí seria para nós essa segunda pergunta, de fato nós sentimos amor por Jesus? Entendem? E aí vem a terceira pergunta para que ele se conscientizasse profundamente desse amor, para vivenciá-lo plenamente até o momento desse sacrifício final que houve para Pedro. Então, tanto é que Jesus, no versículo 18, no mesmo capítulo, diz assim, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde queiras. Mas, quando já fostes velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. Essas três perguntas que Jesus faz são muito significativas para Pedro, que não as compreendeu naquele primeiro momento. Pedro não compreendeu, chegou a ficar até desajeitado, vamos colocar assim, irritado, confuso, porque Jesus insistiu 3 vezes questionando a ele se ele o amava. Tanto é que João coloca bem claro que ele se entristeceu por ter lhe dito 3ª vez essa pergunta. Então ele teve a impressão que Jesus não estava acreditando nele. Para Pedro parecia um momento que Jesus assim não estava acreditando nele, que de fato ele amava, né? Mas não era isso que Jesus estava tentando cativar em Pedro. Mais tarde ele compreendeu as perguntas que Jesus o fez. E é isso a proposta para todos nós, para nós compreendermos o Evangelho a partir desse processo de pensar, sentir, desenvolvê-lo em nós para buscar essa transformação. Então Jesus fez bem como as afirmações para apacentar as suas ovelhas, quando ele fala para ele. Compreendeu essas perguntas e fez o processo de buscar apacentar as ovelhas, trabalhar a sua compreensão, o seu entendimento, a sua transformação, buscando de fato ser um ser que pensa, que sente Jesus. Então, a principal limitação de Pedro era essa durabilidade de caráter que ele trazia profundamente. Tanto é que em várias outras passagens do Evangelho, Jesus mostra isso para ele. A gente for lembrar aqui 2 situações. No momento que ele estava andando sobre as águas no mar da Galileia, e pela falta de fé dele, ele começa a afundar. E no outro momento, quando Jesus fala, antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí a gente vai entender que nós precisamos buscar por muito mais essa compreensão. Então, as perguntas que Jesus fez permitiu a Pedro acessar-se às leis divinas que estão inscritas em nossa consciência. Então, Pedro acessou as leis divinas na sua consciência. E aí ele buscou apacentar as ovelhas internas. São as primeiras ovelhas que Jesus nos convida a entender. E quem são as ovelhas nessa proposta de Jesus a Pedro? É o que Emmanuel está nos trazendo aqui hoje, é que Paulo nos coloca como esse tesouro que nós trazemos em nós, esse vaso de barro que nós somos, o físico, mas que nós não somos isso, que nós somos esse ser espiritual capaz de buscar e sentir o Evangelho em nossos sentimentos, em nosso coração e trabalhar esse despertar das virtudes, ou seja,
apacentar essas ovelhas no íntimo da nossa alma. Então, as perguntas que Jesus faz que Pedro acessasse as leis divinas. O que essas perguntas feitas a Pedro têm a ver conosco? É o que nós estamos aqui buscando compreender, buscando pensar, buscando sentir e compreender a mensagem do Cristo para nós. Somos convidados a pensar, a sentir e a nos conscientizar sobre o significado da presença amorosa de Jesus em nossas vidas. É muito prático, muito fácil nós chegarmos aqui e falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E não foi isso. Outras religiões colocam dessa forma, mas a doutrina espírita não. A salvação, ela é um processo interno de cada um. Ela é esse processo de fato, nós trabalharmos as virtudes que trazemos no íntimo de cada um. Todos nós fomos criados com essa essência, com tudo isso dentro de cada um. Trabalhar proativamente, desenvolvendo isso, buscando esse processo de amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazendo esse processo que Jesus nos convida. Então, nós somos convidados a pensar, a sentir, a nos conscientizar sobre o significado da presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Vejam bem, presença amorosa de Jesus em nossas vidas. Que Ele está sempre presente. Mas nós vamos entender essas perguntas que foram feitas a Pedro, nos colocando no lugar dele, para nós entendermos em que estágio nós estamos nesse processo evolutivo de entender esse nosso amor a Jesus, de entender que Jesus, de fato, pode ser o nosso Salvador nesse processo de nós vivenciando o Evangelho, colocando em prática os ensinamentos, é que nós vamos caminhando com mais segurança, conforme Emmanuel nos colocou. Então, para participar desse processo nosso, que nós estamos aqui para desenvolver essa moralidade nossa, está tudo em nós. Não é nada que a gente precisa pedir para receber de algo externo, porque se encontra tudo em nós. É trabalhar o íntimo, desenvolvendo as potencialidades que nós temos, porque todas as virtudes estão em nós. Nós fomos criados com tudo isso. Imagem e semelhança do Pai, que nos criou para buscarmos desenvolvendo tudo isso, praticando, exercendo e colocando em prática as virtudes, para nós irmos gradativamente desenvolvendo o nosso potencial evolutivo. Então, somos convidados, portanto, a nos movimentarmos pela elevação do pensamento, do sentimento e da consciência, trabalhando em nossa ascensão nessa busca vertical da vida. O processo evolutivo, ele é necessário e ele é obrigatório. Nós podemos, em determinado momento, não querer. Nós vamos ficar estacionados. Retroagir, não. Mas ninguém vai fazer a nossa parte. Se você está matriculado na escola, cabe a você estudar para se esforçar para passar de série. Assim é o processo evolutivo aqui. A reencarnação é esse processo de nós irmos vivenciando as experiências, desenvolvendo-as gradativamente e colocando em prática as virtudes, as qualidades que trazemos em nós. Esse é o objetivo da vida. Desenvolver as potencialidades, as virtudes, as qualidades que trazemos, que fomos criados com todas elas. Então, buscar esse entendimento da mensagem de Jesus, colocando-a em evidência, em prática, levando, conforme Francisco de Assis nos convida, luz onde ainda se encontra com trevas. Falta de entendimento, falta de compreensão. Levar o Evangelho, que é essa luz, que é essa árvore da vida, onde vai levar a todos nós essas bonanças que o Evangelho proporciona. Então, Jesus nos convida a buscar esse sentimento, a senti-lo de fato. O que Jesus representa para nós? Uma pergunta a nos fazer. Porque, conforme Kardec coloca no Livro dos Espíritos, pergunta 621, qual o modelo mais perfeito Deus tem oferecido à humanidade? A resposta é: vede Jesus. Jesus é o ser crístico mais perfeito que aqui esteve entre nós. Em outro momento, nós não o aceitamos, nós o menosprezamos, nós
até o apedrejamos. Agora estamos aqui para rever os conceitos da vida. Trabalhar desenvolvendo as virtudes, as qualidades que nós temos. E Jesus nos ama a todos, como Deus nos ama a todos, mesmo aquele que se encontra afastado da casa do Pai, longe, vivendo em terras longínquas, afastado dessa comunhão com o Pai, desse elo com Jesus. Somos todos convidados. Quer nós acreditamos em não ou não, é o momento de despertar para isso. Porque quanto mais nós vamos buscando, a quem muito é dado, muito mais lhe será dado. Nesse processo de quanto mais desenvolvemos as virtudes, mais virtudes teremos. É a parábola dos talentos, quando fala que o outro lá recebeu 4 talentos e multiplicou aqueles talentos. Enquanto que um recebeu apenas 1 talento e escondeu ele. Aonde? Jesus fala por parábolas. Essa terra que ele escondeu é dentro de si mesmo. Em muitas das situações, nós estamos escondendo esse talento, essa virtude, não colocando-a em prática, não desenvolvendo ela e queremos que ela se multiplique. De que forma? Porque para se multiplicar, se eu estou trabalhando a minha paciência, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, vai tendo tolerância, vai tendo discernimento, vai tendo sabedoria, e aí por aí vai. São as virtudes, os talentos se multiplicando. Enquanto que se a gente se esconde nesse talento, sabe que precisa ter paciência, mas não trabalha. Está pedindo em oração que Deus nos dê paciência, mas a paciência está dentro de nós. Ela é cultivada, ela é transformada, ela é sentida, ela é colocada para fora. Entendem? Então, todas as virtudes se encontram em nós. A paciência, a fé, a esperança, a sabedoria, o amor. Tudo. Francisco de Assis diz assim, que eu leve amor onde está tendo ódio. O ódio não é algo que está externo, ele está dentro de nós. Nós ainda trazemos deficiências a ser corrigidas. Conforme Kardec vai nos colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda temos más tendências, tantas questões a ser trabalhadas, desenvolvidas em nós. O outro fala alguma coisa que nos fere pelo nosso orgulho, porque se nós já temos amor em nós, nós não vamos sentir esse ferimento que ele nos derrama. Entendem? Então, um processo de transformação interior. Se nós já temos amor dentro, o ódio não nos atinge, mas atinge porque ainda temos o ódio, atinge porque ainda temos fraquezas, temos questões a ser trabalhadas. Este é o convite de transformação de Jesus. Se a gente for olhar e sentir na mensagem que de Francisco de Assis nos traz, da oração, ela é nítida. Um processo de ir praticando atitudes positivas nas negativas que trazemos ou que os outros nos trazem. Porque o ferimento que o outro nos provoca é fruto do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo em achar que eu não posso ser ferido, em achar que eu não posso ser maculado, conforme Emmanuel trouxe aqui, ofendido. E aí nós vamos crescendo nessa vertical da vida, transformando o nosso ser, entendendo as potencialidades que trazemos, porque para elas se transformarem em talentos multiplicados, é preciso cultivá-las. A fé como um grão de mostarda e todas as virtudes como um grão também, como uma pequena semente adormecida ainda em nós. Colocar em prática para que nós possamos ir desenvolvendo as virtudes gradativamente, ou seja, compreendendo a mensagem de hoje, que Paulo diz, temos este tesouro, ou seja, em vasos de barro. As virtudes são esses tesouros que nós trazemos elas dentro de nós, neste momento que estamos nesse processo evolutivo de ir vencendo as más tendências que trazemos e buscar ser mais proativos nesse sentido e de entender Jesus. Então vamos ficar com essa reflexão. Qual é a manifestação de Jesus em nossas vidas? O que Jesus representa para todos nós? Como entender isso? Imaginemos Jesus nos perguntando, tu me amas? A gente é que faz esse processo com aquele que a gente quer que nos ame, com o filho, com a mãe, com o pai. Tu me amas mesmo?
Então, imaginemos nós, Jesus nos questionando isso. Na verdade, fazendo a gente ir lá no fundo de nós, refletir nossas ações e trabalhar os sentimentos para que nós possamos crescer nessa busca de ascensão espiritual que todos nós estamos destinados. É a lei do progresso, conforme Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, vai falar. Estamos destinados a esse progresso, trabalhando em nós as qualidades para crescermos. Só a partir disso nós vamos, conforme falamos aqui, trabalhando essa ascensão na vertical da vida, atuando pela nossa própria regeneração e pela regeneração da humanidade. Porque primeiro parte de nós. Quer melhorar o mundo, melhore a si mesmo. Ok? Boa noite a todos e até a próxima.